E se eu te dissesse que o futebol moderno não expulsou jogadores ruins, mas sim os gênios? Mesut Özil nunca foi um jogador comum. Desde muito cedo, quem via aquele garoto jogar percebia que ali existia algo diferente. Não era velocidade, força física ou explosão. Era inteligência. Era a capacidade de enxergar espaços que simplesmente não pareciam existir. Um jogador que fazia o futebol parecer mais lento, mais simples, quase fácil. E talvez exatamente por isso ele tenha sido um dos últimos grandes gênios de um futebol que já estava mudando. Özil surgiu profissionalmente no Schalke 04, ainda muito jovem. Não era o protagonista, mas já demonstrava uma leitura de jogo acima da média para a idade. Em poucos jogos ficou claro que aquele meia não precisava tocar muitas vezes na bola para mudar uma partida. Bastava um passe, um movimento, uma decisão correta. O talento chamou a atenção rapidamente, e em 2008 ele se transferiu para o Werder Bremen, onde sua carreira realmente começou a ganhar forma. No Werder Bremen, Özil deixou de ser promessa e virou realidade. Foi ali que ele se tornou o cérebro da equipe, o jogador que organizava o jogo, acelerava ou desacelerava conforme a necessidade. Em 2 temporadas, acumulou mais de 100 partidas, conquistou a Copa da Alemanha e levou o clube à final da Europa League. Seus números de gols não eram absurdos, mas suas assistências e influência em campo eram. Özil não precisava aparecer nas estatísticas tradicionais para ser decisivo, ele fazia os outros brilharem. O grande salto veio em 2010, após uma Copa do Mundo impressionante pela Alemanha. O Real Madrid enxergou nele o parceiro perfeito para Cristiano Ronaldo, e durante 3 temporadas, essa parceria funcionou como poucas na história recente do futebol europeu. Özil virou um dos maiores garçons do continente. Seus passes pareciam teleguiados. Ele liderou assistências na La Liga. Foi peça fundamental no título espanhol de 2011-12, que quebrou a hegemonia do Barcelona de Guardiola, além de conquistar Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Mesmo assim, algo curioso começou a acontecer. Apesar do desempenho altíssimo, Özil nunca foi tratado como intocável no Real Madrid. O clube buscava cada vez mais intensidade, força física, pressão constante. O futebol estava ficando mais rápido, mais vertical, menos paciente. E Özil representava exatamente o oposto disso. Ele precisava que o jogo respirasse, precisava de tempo, de liberdade. Quando o Real decidiu mudar seu perfil, o alemão foi sacrificado. Foi vendido para o Arsenal mesmo sendo um dos líderes técnicos do time. A chegada ao Arsenal foi histórica. Özil se tornou a contratação mais cara da história do clube naquele momento, e por um período, carregou o time nas costas. Ele devolveu esperança ao torcedor, organizou o jogo, distribuiu assistências e foi o cérebro de uma equipe que voltou a conquistar títulos nacionais. Na temporada 2015-2016, ele viveu talvez seu último grande auge, com uma das maiores marcas de assistências da história da Premier League. Havia jogos em que ele criava chances em sequência, como se estivesse jogando um esporte diferente dos demais. Mas o futebol continuava mudando. A Premier League passou a exigir intensidade máxima durante 90 minutos, pressão alta, recomposição defensiva constante, transições rápidas. O meia clássico começou a virar um luxo, e Özil passou de maestro a problema tático. Seu estilo, baseado em leitura e posicionamento, começou a ser visto como falta de entrega. Mesmo quando jogava bem, era cobrado por não correr como os outros. Aos poucos perdeu espaço, virou reserva, foi afastado. Seu enorme salário passou a ser usado como argumento para justificar sua queda. É importante entender, Özil não parou de saber jogar futebol. Ele não perdeu visão, técnica ou qualidade no passe. O que mudou foi o sistema ao redor dele. O jogo deixou de ser pensado para jogadores como ele. Treinadores modernos preferem atletas multifuncionais, que pressionem, marquem, cheguem à área e recomponham em velocidade. O talento puro, que decide com a cabeça, passou a ser secundário. Depois do Arsenal, Özil tentou reencontrar o prazer de jogar no Fenerbahçe. Houve momentos de brilho, alguns gols, mas já não era mais o mesmo contexto competitivo. O ritmo era outro, o corpo já não respondia como antes. Sua última passagem pelo Istanbul Başakşehir foi silenciosa, quase simbólica. Um dos maiores camisas 10 de sua geração deixou os gramados sem alarde, longe dos holofotes que um dia foram seus. Pela seleção alemã, Özil teve uma carreira marcante. Foram mais de 90 jogos, participações em grandes torneios e o ponto máximo em 2014, quando foi campeão do mundo sendo peça fundamental na construção ofensiva da equipe. Ele estava lá quando a Alemanha encantou o mundo com um futebol coletivo, técnico e inteligente, um futebol que, ironicamente, já começava a desaparecer. E antes de acabar, vale pensar nisso.
quantos jogadores com o talento de Ozil teriam espaço no futebol de hoje? No fim das contas, Mesut Ozil não foi apagado por falta de talento. Ele foi apagado porque representava um estilo que o futebol moderno decidiu deixar para trás. Um camisa 10 clássico que pensava antes de correr, que criava antes de marcar, que fazia os outros parecerem melhores. Hoje, quando se fala em intensidade, números físicos e mapas de calor, jogadores como Ozil viram exceção. Ozil não foi um fracasso, ele foi um gênio em um jogo que parou de valorizar gênios, e quando o futebol deixou de dar tempo para pensar, ele deixou de ter espaço para brilhar.